Olá, boa noite a todos. Nosso trabalho foi uma pesquisa científica aplicada a cuidadores de pacientes da doença de Alzheimer. Nosso grupo foi composto por mim, a Caitlin, a Eduarda, a Isadora e a Lariana. Então, o que é a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer ela é caracterizada pela degeneração do tecido cerebral, que inclui perda de células nervosas, levando à perda contínua da função mental do paciente. O Alzheimer ele altera a autonomia do indivíduo. A gente pode dizer que a doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa, progressiva e irreversível, que deteriora gradualmente o nível cognitivo do indivíduo. À medida que a expectativa de vida aumenta, da população em geral, aumenta também a quantidade de idosos portadores do Alzheimer. O Alzheimer ele altera a autonomia do indivíduo em relação às atividades sociais cotidianas, que acaba tornando o paciente dependente de um cuidador. A doença ela pode ser dividida em até 3 fases, que é a fase leve, moderada e grave. Na primeira fase, o paciente ele apresenta uma diminuição do desempenho de tarefas, como conseguir executar suas atividades do dia a dia, coisas que ele fazia normalmente todos os dias que tinha o hábito de fazer. Já na fase moderada, ele começa a precisar de ajuda para fazer tarefas diárias, as tarefas que antes ele fazia sozinho. Já na terceira fase, que é a última, o paciente perde toda a sua independência. Ele começa a precisar de um cuidador a ponto de ficar até acamado e precisar de alguém para cuidar dele em leito. Aqui tem até uma figura mostrando os sinais do Alzheimer, né? Os 10 sintomas iniciais do Alzheimer, que é a perda da memória, o paciente começa a esquecer de coisas que ele viveu há pouco tempo e lembrando de coisas antigas como se fossem hoje. Mudança de humor, perda de objetos pessoais dentro de casa mesmo, ele esquece onde guardava as coisas de uso cotidiano, dificuldade para fazer atividades rotineiras, confusão de local, de tempo, podendo até se perder na rua, mudança na visão, dificuldade de comunicação, o paciente começa a esquecer até como que se comunica, o senso crítico começa a ser prejudicado e ele começa a se isolar por conta, ele vê que tem alguma coisa de errado acontecendo com ele, então ele começa a se isolar, ele começa a se sentir diferente e começa a se isolar dos demais, das pessoas. Sobre o diagnóstico, ainda não existe um exame específico para o diagnóstico do Alzheimer. Sendo assim, para chegar a um diagnóstico, o profissional ele baseia-se em avaliações científicas, em testes cognitivos, em exames laboratoriais, em exames de imagem do sistema nervoso central e também em relato de familiares, né? Como, por exemplo, falar como que ele era antes, como que ele é hoje, coisas que estão acontecendo, que eles estão notando que está diferente, que tem alguma coisa de errado. O objetivo desse trabalho de pesquisa foi coletar as principais informações sobre os pacientes portadores da doença de Alzheimer por meio de um questionário, a fim de comparar os sintomas, exames e tratamentos comuns entre eles. A metodologia aplicada foi a elaboração de um questionário baseado em dados da literatura sobre a doença de Alzheimer e aplicado a 12 responsáveis por pacientes portadores da patologia. As respostas foram analisadas e comparadas com a finalidade de levantar dados. A interdisciplinaridade do trabalho em questão está associada às matérias de farmacologia e fisiologia, que são disciplinas que nos permitem ter uma base se tratando do funcionamento fisiológico de uma pessoa saudável comparado ao paciente após ser acometido pela doença. Nos resultados, pôde-se observar que 66,7% dos pacientes apresentaram histórico familiar da doença, sendo em pais, avós, irmãos e tios. Os sintomas começaram a surgir entre os 65 aos 87 anos.
Das principais manifestações, pode-se destacar o esquecimento por 38,8% dos relatos, perda da memória recente por 19,2%, confusão mental por 11,5%, além de outros sintomas que obtiveram um total de 38,5% nos relatos. Quando questionados sobre alterações de humor, foram obtidos um total de 47% em irritação, nervosismo, 32% tristeza, 11% agressividade e tanto o estresse quanto a desconfiança foram observado um percentual de 5%. Os exames solicitados pelo médico para o diagnóstico diferenciaram de acordo com o paciente, sendo que 33,3% realizaram a tomografia computadorizada, 16,66% realizaram tanto a ressonância magnética quanto o septo cerebral. 8,33% realizaram tanto os exames neurológicos quanto o raio-x. E 16,66% não souberam responder. Aplicamos uma tabela com a seguinte pergunta. Comparando a 10 anos atrás, como essa pessoa está? Podendo escolher as opções pior, não muito alterado e melhor. Tivemos um relato de 100% dos cuidadores que responderam pior para as seguintes perguntas: tomar decisões em relação ao dia a dia, lidar com dinheiro para fazer compras sozinho, controlar o uso de medicamentos sem ajuda, se recordar de fatos recentes, lembrar-se dos locais onde são guardados objetos de uso diário. E 75% relataram pior para lembrar do nome dos familiares e apenas 25% relataram não muito alterado nesse quesito. Se tratando de ações comportamentais, foram respondidos sim e não para as seguintes perguntas: dificuldade de linguagem ou esquecimento de palavras, nota de comportamento e personalidade e o ato de repetir palavras. 92% relataram que sim e 8% relataram que não. Já para mudança de humor, como tristeza, depressão, nervosismo, perda de interesse e motivação, 83% relataram sim, 17% relataram não. Se requerem ajuda com higiene e cuidados pessoais, 75% relataram que sim, 25% relataram que não. Estão capazes de resolver problemas sozinhos? 100% responderam que não. A dificuldade de lembrar do passado, 42% responderam que sim, 58% responderam que não. Das medicações que foram relatadas, um percentual de 20% faz o uso de cloridato de memantina, outros 20% de Coglive, 13,33% de Excelon e 46,66% utiliza-se outras medicações. E além dessas que servem de tratamento para a doença de Alzheimer, inclui-se também alguns antidepressivos. Todos os pacientes relatados apresentaram algum déficit relacionado à memória, além de alterações negativas de humor. Essas condições podem ser explicadas devido à degeneração contínua das capacidades cognitivas, físicas e linguísticas do indivíduo, que nos remetem não só ao conceito de morte, mas também ao isolamento e abandono. No entanto, o reconhecimento dos déficits cognitivos pelo paciente pode justificar a ocorrência de manifestações depressivas ansiosas, leves ou moderadas, podendo causar depressão na terceira idade ou mesmo antes de ser considerado um possível fator de risco para a demência. Os medicamentos utilizados no tratamento da doença de Alzheimer podem melhorar temporariamente a função mental, mas não retardam a progressão da doença, podendo ter efeitos mais eficazes quando o indivíduo se encontra nas fases leve e moderada. Podemos concluir que a maioria dos pacientes apresentou sintomas, exames e comportamentos semelhantes e típicos da doença de Alzheimer. Por se tratar de uma doença neurodegenerativa, muitos relataram uma piora significativa do quadro ao longo do tempo, mesmo com o uso de medicações. Aqui estão as referências que utilizamos para o trabalho. Obrigada pela atenção e boa noite.